Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos de investimento. Nosso primeiro vídeo foi mais focado em renda fixa. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam. E se não assistiram, está no meu canal à disposição. E esse vídeo, antes da gente iniciar, eu vou pedir para que vocês não deixem de curtir, porque isso faz com que outras pessoas possam ter acesso. Então, quanto mais curtidas tiver, eles conseguem colocar em maiores proporções para que eu chegue isso em outras pessoas, tá bem? Então, é importante. Né? Então vamos lá. O que é um fundo de investimento? Simples, vamos pensar num condomínio. Então, como condômino, a gente tem um apartamento em que todo mês a gente paga a nossa taxa condominial. O fundo de investimento é a mesma coisa, você está adquirindo uma cota em que essa cota, dependendo do tipo do fundo que você entrar, ela vai ter taxa de administração e pode também ter taxa de performance. A taxa de performance ela vem trazendo aquele trabalho que o gestor faz diferenciado. Então, cada instituição ele tem o seu asset. Alguns, hoje até está sendo mais comum, procura-se uma estratégia aberta, assim como corretoras atuam com várias distribuidoras de fundos, o que faz com que você tenha um leque maior de opções. Então, dentro desses fundos de investimento, nós vamos encontrar os fundos atrelados a produtos mais conservadores, CDI, que são o pós-fixado, que falamos no outro vídeo, e a renda fixa pré, em que vai ter ali papéis que o gestor adquiriu pré-fixado. Nós temos o fundo de classe de inflação, o fundo de classe multimercados, os de ações e cambiais. O que vai fazer a gente buscar um ou outro? Primeiro, a diversificação. O cenário atual, que é de extrema importância, a gente entender um pouquinho. E aonde a gente vai buscar esse cenário? Ouvindo realmente no jornal, em relação à política, à parte econômica, para nos dar bagagem de entender como que está a situação atual. E isso vai nos dar um direcionamento. Existem algumas pessoas que preferem realmente pôr um pouquinho em cada fundo. Por quê? Porque se tiver alguma alteração neste período, ele não sofre, ele não é tão impactado. É só a gente se recordar alguns meses atrás. Em março, a Bolsa atingiu 120 e, de repente, ela caiu para 60 mil pontos. Todos os fundos que estavam expostos em papéis que tiveram alta queda sofreram esse impacto, mesmo um fundo conservador, porque ali ele tem setores, ele não é puramente só um papel do tesouro. Então, isso faz com que diferencie um fundo de uma instituição a outra, em que pode estar trazendo um retorno melhor ou não. É muito comum, quando a gente vai buscar fundos de investimento, a gente receber por parte da instituidora ou da corretora uma carteira recomendada, onde você realizou aquelas 10 perguntinhas que são de extrema importância, em que ele vai demonstrar um pouquinho o seu perfil. E aí você vai dividir, que é onde a gente está aprendendo um pouco mais de conhecimento. Eu posso seguir essa carteira recomendada ou, quando eu tenho um certo conhecimento, eu posso trazer, às vezes, ou até por ter outras instituições diferentes, retornos mais atrativos. Então, na reserva minha, imediata, que a gente sempre pede para que tenha pelo menos 6 vezes o seu salário, ou a sua renda, ou o seu custo disponível, ela vai estar sempre atrelada a um produto que seria um CDB, uma LCI, LCA, que traz um retorno bem interessante e que precisa do cuidado de averiguar qual a taxa que está sendo oferecida, para que possa entender em que instituição ou em que corretora aplicar, tá? Mas ele vai trazer uma constância de rendimento sem se pôr em risco. Aí a gente vem na segunda etapa, para aquela reserva médio, longo prazo, a parte de fundos, que pode ser fundos de investimento, ou fundos de previdência, onde o ideal seja para um prazo maior do que 5 anos. Os fundos de investimento, eles têm imposto de renda sobre a rentabilidade e também o IOF sobre a rentabilidade. Então, os primeiros 30 dias, vocês percebem sempre um retorno um pouco menor, porque ele está debitando ali o imposto de renda, reservando, e o IOF. Passou 30 dias, você não tem mais o IOF na operação, somente o imposto de renda, que sempre em maio e novembro ela é cobrada, que é o chamado come cotas, tá? Por isso que às vezes a renda fixa, ela acaba sendo para produtos conservadores mais interessante, porque ela não tem um come cotas, então é juros sobre juros, Então atentem-se sempre a isso. Se eu tenho do lado uma carteira um pouco conservadora em CDB, LCI, então agora eu posso partir para um fundo. Por que eu não parto direto para o mercado de ações? Se você tiver um domínio
um conhecimento e souber operar, maravilhoso. Mas se você ainda está na fase do aprendizado, você precisa de um gestor que acompanhe o cenário diariamente e que tenha expertise nesse sentido. Então, é esta a diferença do gestor. Ele tem expertise e ele acompanha ali diariamente. Por isso que você tem o custo da taxa de administração de performance. Sempre quando a taxa de administração for maior, muitas vezes é pelo desempenho do gestor, quanto melhor o retorno. E aí eu sempre peço para que o cliente não deixe de olhar a lâmina. A lâmina ela vai refletir um pouco mais. Ela vai dizer a composição da carteira, né? Qual é o que está indexado, se é um produto mais conservador, se é um produto de inflação, se é um produto de ações. Ela vai demonstrar ali a taxa de administração e de performance que está sendo cobrado, a rentabilidade passada, lembrando, fundo não garante rentabilidade, tá bem? Diferente de CDB e LCI, ele não tem garantia de rentabilidade, ele pode oscilar de acordo com o cenário, como a gente falou em março que aconteceu os problemas com as ações. E aí muitos fundos foram impactados. Ah, mas eu tive um fundo conservador, sim, mas ele tinha ali um setor que foi afetado. Então, mesmo sendo um fundo conservador, ele não era puro de títulos, né? Títulos públicos. E aí ele afeta. Então, a lâmina ela vai dar esse espelho. Quando a gente olha a rentabilidade, ela já está isenta de taxa de administração e de performance, ela já foi cobrada. Só tem que descontar ali um imposto de renda. E aí fica mais fácil você comparar de uma instituição a outra. Porque eu vou escolher o banco X ou o banco Y, né? Se ambos são fundos de inflações, você vai dar uma olhada na lâmina e vai ver qual a exposição que o gestor está colocando nesse fundo, que vai te trazer uma tranquilidade. Ah, eu já tenho grande domínio, já atuo com compra e venda de ações, faço mini contratos, faço a parte de day trade. O fundo de ações pode não ser ideal nesse momento para você, porque você já tem essa parte, esse conhecimento, esse domínio. Então, para quem está começando, os fundos são essenciais. Você está adquirindo conhecimento desse gestor, né, em que você não só fora a lâmina tem um regulamento, tem um prospecto para ler, em que vai te trazer toda a bagagem e te ajudar para os futuros investimentos, né? Isso tudo vai te ajudando. Para quem não tem tempo, ele acaba deixando na mão desse gestor, tá? O imposto de renda, como que ele é? Nos fundos de ações é 15%, ok? Então, toda a carteira que tem um nível superior de 59%, ela é considerada a cobrança de imposto de 15%. Demais, é uma tabela que a gente chama regressiva, né? Seria na realidade, porque ela começa nos primeiros 6 meses, o imposto de renda, se você vir a resgatar, te cobra 22,5%, passou 6 meses e um dia, 20%, passou um ano e um dia, ela cai para 17,5% e após 2 anos, 15%. Ah, eu não vou tirar então, mexer no meu fundo agora, porque eu ainda estou numa alíquota alta de imposto de renda. Mas ele está trazendo o retorno que você deseja? Ele está trazendo retorno acima do que um produto de renda fixa? Se sim, ok, aguarde. Mas se não, reanalise. Veja se não vale a pena, às vezes, efetivar um resgate ou aguardar uma mudança de cenário. Isso é de extrema importância, tá bem? E aí a gente tem a terceira parte, que são fundos de previdência. Qual é a diferença? A tabela de imposto, ele tem uma vantagem que eu acho essencial. Você pode trocar a hora que você quiser de fundos de investimento sem precisar resgatar ou ser cobrado um imposto de renda. O que o fundo de investimento não te dá essa liberdade ou a renda fixa. Só que ele é um investimento para médio e longo prazo, porque o imposto de renda dele, ele é maior. Ele tem 2 tabelas, a progressiva ou compensável e a regressiva, tá? A progressiva, ela vai cobrar de imediato junto à instituição 15%, dependendo da sua tributação no imposto de renda, então vai ser na sua declaração, você pode vir a completar até 27,5% de imposto de renda. Lembra-se que do fundo a maior taxa é 22,5%, a progressiva na Previdência é 27,5%. E tem a regressiva, que é para quem realmente não vai mexer por 10 anos, né? Ou 5%, porque ele começa cobrando 30%, a cada 2 anos ele cai 5% e ao final de 10 anos e um dia ele está com uma cobrança de 10%. Ele é a menor alíquota ao longo prazo do que um fundo. Ele é bem mais interessante quando a gente analisa
nessa questão de prazo, porque você pode estender o prazo com imposto menor, tá? Só que se você precisar resgatar isso antes, a sua penalidade vai ser um pouco mais alta. Então, previdência, ela precisa desse cuidado, tá? Fora esse cuidado, existem dois planos de previdência. O VGBL, V de você, e o PGBL, que é o P de pato. O P de pato é indicado somente para quem tem imposto de renda, que faz a declaração de forma completa e normalmente paga. Por quê? Porque ele vai restituir com limite de 12%. Ah, eu tenho lá uma renda tributável de 100 mil ano. Você só pode depositar no PGBL 12%. Por quê? Porque aquilo que você depositar, uma hora quando você vir a resgatar, sobre tudo, ele vai cobrar 12%. Na realidade, desculpa, ele vai cobrar 27,5%, né? E se você pôr na sua declaração, ele vai te ressarcer ou ele vai abater, vai depender de como é o seu imposto de renda. Então, quando você fizer PGBL, atente-se. Eu pago imposto de renda, eu faço a declaração completa. Então, eu vou fazer uma parte no PGBL, limitado a 12%. A diferença eu posso fazer no VGBL. Lembrando, se eu tiver a certeza que não vou precisar desse investimento por um prazo inferior a 5 anos, para que eu seja beneficiada pelo imposto de renda, tá bom? Então, vai ter uma alíquota menor e vai ser vantajosa. Porque aí eu posso, ao longo desse período todo que eu estou em plano de previdência, resgatando e mudando de fundo de acordo com o cenário, sem precisar pagar logo de imediato o imposto de renda. Eu vou pagar só lá no final, quando eu receber da forma mensal, ou posso sacar da forma que eu desejar, tá? O que é importante também em previdência, não deixem de colocar os beneficiários, porque se você vir a faltar, automaticamente a previdência vai para aquelas pessoas que você deixou. Né? Se você colocar como herdeiros legais, vai esperar o fechamento para que você possa receber isso, né? Você não, na realidade, as pessoas que vão ser beneficiadas pela sua ausência. Então, não esqueça de pôr o beneficiário. E a terceira dica que eu gosto de dar você pode fazer a gestão o tempo inteiro. Ah, eu cheguei com 70 anos, eu não preciso dessa renda mensal. Eu quero eu mesma continuar administrando o meu fundo. Você continua com essa liberdade, você pode sacar o quanto você quiser, você pode sacar parte, você pode sacar valores altos, menores, você pode sacar total. E se caso você passa essa gestão para a instituição que está cuidando desse fundo de previdência, aí você não tem mais esse acesso. Então, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, não tem uma outra reserva, precisou de um valor maior, se este órgão já está administrando e pagando como se fosse um INSS, você não tem mais essa autonomia, tá? Então, não esqueça, para longo prazo, um fundo de previdência no VGBL pode ser bem interessante. Olhando todos esses detalhes. Eles também vão ter todas as classes de fundo, de inflação, conservador, multimercado, dependendo daquilo que você está buscando. E como você sabe como que você vai buscar? Primeiro ponto, reforçando novamente, não deixe de realizar o seu perfil. Descubra que tipo de cliente você é. Segundo, não deixe de separar as reservinhas, faça as 3 casinhas. Reserva imediata do meu dia a dia, reserva de médio prazo e reserva de longo. Eu estou começando a minha educação financeira, né? Eu estou fazendo para os meus filhos, por exemplo. Então, ele está iniciando uma aplicação. Teria que ter mais um cuidado e olhar para essa reserva mais com liquidez. Eu já tenho esta reserva, eu já tenho um imóvel, eu posso me arriscar um pouquinho mais. Aí a gente entra nos fundos. Tá? Nós vamos voltar depois com um novo vídeo para falar um pouquinho do mercado de ações, pelo menos para esclarecer. Claro que o domínio e o conhecimento de vocês vão fazer todo o diferencial, mas eu espero que tenha conseguido passar nesses 2 vídeos um pouco mais de conhecimento para que vocês tenham a liberdade de vocês fazerem escolha do papel junto com o gerente. E não só receberem uma recomendação e dizer, olha, faça como você acha que aquilo que você for melhor para você é para mim, porque cada um tem um histórico de vida, cada um está numa cadeira, né? E a gente sabe que cada instituição, ela tem, como que a gente pode dizer, alguns referenciais. Então, existem bancos que são fortíssimos
na venda de previdência, outros são fortes na parte de fundos, outros preferem a parte de renda fixa, e a corretora atende como um todo, né? Gosta da parte de ações, está à disposição de trade. Então, assim, é importante entender um pouco para saber onde eu vou aplicar, de que forma e como esse gerente pode me ajudar depois dos meus conhecimentos, tá bem? Muito sucesso a todos e até a próxima.